Hoje eu quero mostrar para vocês aqui como analisar um processo de uma forma mais simplificada, né? Então, aqui nós temos um fluxo muito simplificado do processo e eu costumo sempre dividir em partes assim, né? Pode ser que seja início, meio e fim, aqui tem 4, enfim. Não há uma regra para isso, mas eu gosto de analisar esses pontos, como por exemplo, como que o seu processo começa, quais são as oportunidades aqui, como que ele termina. Lembrando que aqui são resultados produzidos, né? E nós isolamos os pedaços assim para ver se existem dores aqui dentro do processo, como eu escrevi aqui, ou oportunidades. Até então, isso aqui não é novidade para a maioria das pessoas. Eu queria trabalhar um pouquinho essa parte aqui das dores. Lembrando que o ESIS não é o sinônimo de desenho. O fluxo do processo pode fazer parte do ESIS. O ESIS é um conceito um pouco mais amplo de como o processo desempenha hoje, né? Então pode ter lista de dores, os próprios indicadores e por que não o fluxo também, tá? Isso é mais amplo. Eu queria mostrar aqui para vocês um pouquinho, falando um pouquinho das dores, né? Se eu isolar aqui as dores, sempre, né, do processo, tá? Pode parecer óbvio isso, mas eu não estou aqui focando simplesmente nas dores da equipe, as dores do gestor, as dores do diretor, pode até coincidir, mas eu tenho que focar no processo, ou seja, dores são tudo aquilo que acontece que vai me distanciar da missão, do objetivo do processo. Essa definição é importante. Então, quando eu tenho essas dores aqui, eu posso falar, né, de quanto dói. Isso aqui realmente é muito relevante, tá? Quanto dói. E eu estou falando aqui de medição, né? A medição dos dores. Eu posso falar que eu tenho um percentual de pedidos urgentes, mas eu tenho que saber quanto, né, de pedidos urgentes. Isso aqui é um objeto para ser explorado até em outro vídeo. Eu quero explorar hoje a questão do problema, que eu pergunto sempre com essa expressão aqui, né? E daí, tá? Atenção para quando você estiver conduzindo a agenda, porque esse daí pode levar, lógico, né, a uma parte que parece ser educação, mas realmente essa pergunta é a correta, porque ela me traz a relevância. Porque eu não sei se essa dor provoca realmente um problema dentro do processo. Exemplo, as pessoas estão usando o Excel, que é sempre um caso comum. Estão usando o Excel, isso é uma dor. Uma dor de quem, né? É uma dor do processo? E daí que ele está usando o Excel? Eu tenho que saber se o fato, nesse caso, de usar o Excel é um problema. Nem sempre é. E a gente acaba adotando essa resposta como padrão, né? É um problema? Por exemplo, sim, é um problema, Eduardo, usar o Excel. Eu falo, por quê? Por que é um problema? Eu vou perguntar isso aqui. Por quê? Ué, porque eu vou ter uma série de erros aqui quando eu estou usando o Excel. Então, ok, eu tenho erros ou uma demora. Se for isso aqui, ó, aí eu concordo que é um problema, porque isso aqui está na cara que está atrapalhando o objetivo do processo. Detalhe importante, se eu destacar isso aqui, eu consigo medir. Se eu errar essa pergunta aqui, eu não vou conseguir medir, como se o problema fosse um incômodo. E me incomoda muito se ele tiver o Excel. Eu não consigo medir esse incômodo, entendem? Então eu tenho que delimitar bem o problema. O erro, a demora, eu consigo medir. Esse é um detalhe bem importante. E já que eu delimitei aqui, se esse aqui se for no caso um problema, não é? Eu quero isolar agora aqui que esse aqui é um problema. A gente já chegou à conclusão que sim. Eu queria mostrar para vocês aqui um método, né, que eu utilizo muito rápido para identificação, né, delimitação do problema aqui. Então eu vou isolar o problema, depois eu vou falar de ofensores, ou seja, tudo aquilo que localiza aqui, que faz o problema aumentar, que faz o problema acontecer, são os ofensores. Depois eu vou falar de causas e depois eu vou falar de ações. Isso aqui não é novo, é o método MASP, né, que é o método de análise e soluções de problema.
E como que eu uso isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui. O problema poderia ser, vou colocar aqui, ó, exemplo, não atender as solicitações. Não atender as solicitações, tá? Eu vou ter que perguntar quanto. Quanto? E aí eu preciso da medição. Vou colocando aqui, ó, eu atendo 70% das solicitações. Repare, se eu não tiver a medição nesse momento, eu vou ficar meio voando, chutando aqui. Então o problema é que eu não estou atendendo todas as solicitações. Quanto? Eu atendo 70. Quanto eu deveria? 90. Estou chutando aqui uma meta, né? Então eu já sei o tamanho do problema, entendeu? Por isso que o quanto é importante. E agora eu posso perguntar os ofensores. Cuidado que não é a mesma coisa que causa. O ofensor A, por exemplo, poderia ser num tipo de produto, num tipo de solução. Eu poderia ter, também separar, que aqui poderia ser o tipo B, né? Só para separar isso aqui. Eu também poderia ter um outro ofensor que seria na filial. Filial X, por exemplo. Eu também poderia ter um outro ofensor que poderia ser no turno da fábrica, sei lá, turno 2, turno 3, tudo isso aqui são ofensores. Eu quero saber qual é o 80-20 aqui. Aonde que mais, qual dos casos aqui é que mais mexe o ponteiro aqui, para eu priorizar. E depois que eu escolher aqui, por exemplo, um tipo, né, eu vou lá e vou ter as causas. Então eu tenho causa 1, eu tenho também causa, né, tá aqui 2, eu posso ter causa 3, como assim? Né? Aqui poderia ser o falta de pessoas, né? Falta de gente, falta gente, vou colocar aqui, ó. Ah, Eduardo, você falou para mim que falta de não é dor. Realmente falta de não é dor, mas é causa de dor. Eu poderia ter aqui também que o processo é manual. Processo manual é outra causa. E eu poderia ter também que falta priorização. Falta priorização. Priorizar. Reparem que aqui eu estou falando de pessoas, né? Estou falando de pessoas. Aqui eu estou falando praticamente de sistema, né? Aqui eu estou falando de processo. Os 3 pontos aqui, o triângulo das nossas melhorias, né? E aí eu vou escolher no caso aqui uma causa, vou ver qual que ofende mais aqui, e aí eu vou fazer o plano de ação. Né? E o plano de ação, como eu escolhi 3 aqui, eu posso usar até essa hierarquia aqui, ó, 3.1, 3.2, 3.3. Eu vou ter uma série de ações aqui, por aí vai, que agora é o detalhe. Deve levar para o resultado esperado. Isso é importante, o resultado esperado. Quando eu fizer as ações, eu vou corrigir o ofensor e vou diminuir o problema. Então aqui eu tenho que resolver o problema ou diminuí-lo, né? Então eu tenho que contribuir aqui quanto que essas ações contribuem para resolver esse problema. Entendo isso aqui como hierarquia, que funciona muito bem, porque eu vou resolver um plano de ação para cada causa, isso é importante, e vou resolver os ofensores. Vou resolvendo, passa para os demais, sempre analisando o resultado. Se eu já resolvi o problema aqui, não há necessidade de ficar olhando todas as ações para serem feitas. Quem dá o tom aqui é esse 80-20. 80% dos problemas estão em 20% das causas. É o nosso Pareto. Então usem isso aqui, que você devolve as melhorias para o processo, sempre de olho em que problema você resolve.